Oi, eu sou o Rodrigo, você tá no primeiro vídeo do Som Que Lê e a gente vai falar hoje sobre os lidos e ouvidos desses primeiros 2 meses de 2023. Bem, eu resolvi fazer esse canal bem no comecinho do ano, mas eu tava numa meio tipo, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou começar um projeto e abandonar? E aí eu falei, tá, eu vou passar esse tempo gravando, vou gravar por volta de 4 vídeos e vou ver o que eu faço com esses vídeos, né? Depois eu vou ver se eu vou querer gravar, se eu não vou, como é que vai ser, enfim. Esse aqui já é o 5º vídeo desses que eu gravo. E o que eu posso dizer? Foi uma experiência muito legal e eu queria ver se eu ia conseguir linkar isso aqui com a minha rotina quando eu começasse o trabalho, porque eu tô falando de 2 meses de férias, né? Isso aqui realmente foi uma tentativa, uma brincadeira de férias que eu percebi que tava me fazendo muito bem, na verdade. Então, como é que vai funcionar hoje? Vai ser mais um vídeo como 500 que você tem na internet, das pessoas falando do que elas leram, mas alguns desses livros, alguns desses trabalhos que eu vou falar aqui pra vocês, eu fiz alguns vídeos separados pra eles, eu fiz alguns vídeos individuais, pra gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre eles. Então hoje eu vou falar o que eu li, o que eu vi nos meses de janeiro de 2023 e fevereiro também, vou juntar esses 2 meses, foi bastante coisa. Mas saibam que vão ter aí momentos onde eu vou dar uma pulada rapidinho pra conseguir dar espaço pros vídeos individuais de alguns desses trabalhos que eu vou falar aqui. Mas como esse aqui é o primeiro vídeo, eu acho que algumas coisas compensa falar antes. Esse canal, o Som Que Lê, foi um projeto que eu comecei a pensar bem realmente no início do ano, inclusive já falando aí nas minhas leituras, quando eu comecei a ler, ou melhor, quando eu tava aí do meio pro final da Cor Púrpura e principalmente de um outro livro que eu vou comentar. Eu comprei esse livro no finalzinho do ano passado, no iniciozinho desse ano, é um livro que eu sempre quis ler. E aí eu comecei a linkar isso aqui com coisas que eu tava ouvindo. Mais precisamente, quando eu li um outro livro que eu ainda vou falar aqui daqui a pouco, que é A Morte de Van Illich, eu lembrei muito mesmo, desse disco aqui, que é um dos meus discos favoritos da minha vida inteira, que é o Carrie Law. E aí eu falei, cara, e se eu juntasse o que eu entendi desse livro com o que eu entendi desse álbum aqui e fizesse uma comparação entre eles? Eles dois falam coisas muito parecidas em alguns aspectos, por que não, né, juntar? Então foi daí que veio a ideia do Som Que Lê, por isso esse nome, inclusive, que foi um nome meio improvisado, tá? Também não significa que todos os trabalhos vão ser nessa ideia comparativa, enfim. Então, no fim das contas, isso aqui é uma grandíssima desculpa pra conversar sobre livros e música na internet. Então pronto, agora eu tenho um espaço pra isso. Mas vamos finalmente aí às leituras. Comecei o meu ano e o meu mês de janeiro lendo A Cor Púrpura, da Alice Walker. Sim, esse é o livro que inspirou o filme do Spielberg, do mesmo nome, né? Existe toda uma polêmica aí em relação a esse livro, a esse filme, na verdade, porque o que acontece? Esse livro vai contar a história da Sally e da Nettie, que são 2 irmãs no sul dos Estados Unidos, no intervalo entre as 2 guerras, né? Então, um período de racismo e sexismo escancarado nos Estados Unidos, legalizado, inclusive, onde a gente tem essa menina, essa Sally, de 14 anos no início do livro, que vai ser dissociada aí da irmã. A irmã vai embora pra... Enfim, diversas questões. Eu acho que quanto menos você souber desse livro aqui, inclusive, melhor. Mas elas são separadas ainda na infância e elas meio que eram o porto seguro uma da outra. Porque o padrasto, né, a pessoa que, em teoria, deveria cuidar da Sally, que ele, inclusive, por muito momento do livro é chamado só de senhor. Vale dizer que esse livro é um romance epistolar, então ele é tudo narrado por cartas. E a Sally é uma menina que ela conhece pouco da língua, ela não escreve gramaticalmente correto. Então ela, por vários momentos, vai chamar ele só de senhor. E é interessante porque esse senhor é escrito de uma forma diferente também. Esse senhor é escrito assim, ó. Eu não sei se vai focar, mas na pior das hipóteses eu coloco aqui na tela. E a gente vai entender logo depois que é porque se ele achar essas cartas pode dar muito ruim. Porque são cartas endereçadas para essa irmã que ela não sabe se vai encontrar, que ela não sabe como vai funcionar daí pra frente. Mas a partir disso também o livro vai falar sobre a descoberta da sexualidade, sobre relações raciais, principalmente dentro dos Estados Unidos nesse período. E, gente, esse livro é muito difícil, sabe? É um livro que é lindíssimo. Essa própria ideia da cor púrpura, de onde vem o título do livro, é uma metáfora maravilhosa. É um livro muito bonito, mas também muito pesado.
Que nem eu falei, esse cara, esse senhor que em teoria deveria cuidar dela, ele violenta ela, ele abusa dela de todas as formas possíveis. Ela tem vários filhos com ele, que alguns elas nem chega a segurar nos braços, porque ele já leva pra, enfim, dar um fim nesses filhos. É cruel, é um livro muito cruel, de uma vida muito sofrida que, enfim, depois vai começar a se descobrir. Existe uma personagem aqui que é a Shug, que ela é uma cantora de jazz e soul, enfim, e aí a Sally fica embasbacada, fica apaixonada nela, porque ela é uma mulher negra, inclusive ela é tida aqui, ela é descrita como uma negra retinta, e a Sally vai olhar pra essa mulher, pra essa figura que se relaciona com esse padrasto dela, que é tudo isso que a gente já falou, mas que ao mesmo tempo não, no bom português, não deita pra ele, sabe? Assim, não deixa ele fazer o que quiser com ela. Então ela vai pegar, a partir dessa referência de mulher, e vai construindo aos poucos, e de várias outras referências de mulher também. A Sophie, que é uma mulher aqui, assim, extraordinária também. Ela vai pegando várias referências de negritude, de mulher, de mulheridade, enfim, de existência, e vai talvez até suprindo aí a falta da irmã a partir dessas outras vivências, mas contando a sua própria história, a partir de outras, mas nunca tirando o protagonismo dessa personagem. Então assim, esse livro é lindíssimo, o filme do Spielberg também é muito bom, apesar de todas as polêmicas. Fica aí uma recomendação de um clássico, né? Já comecei o ano aí com esse clássico. Falando em clássico, eu comecei logo depois, no finalzinho do ano passado, eu comprei um box do Gabriel Garcia Marques, que vinha 100 Anos de Solidão, o Crônica de uma Morte Anunciada, que tá aqui, vou falar sobre ele daqui a pouco, que é um livro que eu já tinha lido, e O Amor nos Tempos do Cólera, nessa edição em capa dura, é um box da Record. E aí eu comecei por, dentro desse, né, eu já tinha lido o Crônica de uma Morte Anunciada, eu olhei pra 100 Anos de Solidão e falei, é agora. E o que acontece? Eu não terminei esse livro ainda, eu tô no 13º capítulo, página 256, porque eu tô enrolando com isso aqui, porque isso aqui tá virando uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, e eu não quero acabar com esse livro. Simples assim. Foi minha primeira incursão mais direta com o realismo mágico, e eu tô extremamente apaixonado com tudo que eu leio aqui. Tanto que, né, os marcadores aqui não me deixam mentir. Tudo que o Gabriel Garcia Marques escreve é uma homenagem à poesia, por mais que seja prosa. Bem, inclusive, vamos lá. 100 Anos de Solidão vai contar a história de uma família, que são os Buendia, numa cidade fictícia chamada Macombo. E é isso. Vai contar os 100 anos, né? O período de 100 anos são, acho, 4 ou 5, 7 gerações dessa mesma família. E assim, isso parece muito simples, né? Mas a gente tem que lembrar que é Gabriel Garcia Marques. Então ele vai trazer essa família como uma espécie de representação da América Latina em diversos momentos da história, né? Ele vai falar aqui sobre movimentos de colonização, ele vai falar aqui sobre questões políticas, embates políticos entre os liberais e os conservadores e os comunistas, até porque ele vai usar muito essa palavra aqui no livro. Então, cara, isso, e sem contar que tudo aqui tem essa pitada de realismo mágico dentro da história dessa família. A gente tem no começo do livro um surto de insônia, onde as pessoas não dormem. Então, a insônia é como se fosse um vírus mesmo, algo que é transmitido, e como que isso vai interferir nas pessoas. Gente, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Não sei nem se eu vou conseguir. Eu queria muito gravar um vídeo só sobre o 100 Anos de Solidão, mas eu acho que eu não vou conseguir. Porque é muita coisa, e esse livro é apaixonante. A escrita do Gabriel Garcia Marques é uma das coisas mais lindas que eu li na minha vida. E essa edição, como a maioria das edições mais recentes que eu percebi, vem com uma árvore genealógica dos Buendia logo no começo. Porque, né, tem aquela questão dos personagens masculinos principalmente serem nomes repetidos, na ideia de mostrar que todos eles são uma cópia do anterior, todos eles são uma repetição do que acabou de acontecer, mas ao mesmo tempo eles se corrompem das mesmas formas, eles se destroem das mesmas formas. Então é muito bonito, por mais que seja triste. Então, de fato, 100 Anos de Solidão, os personagens aqui são muito sós, tem uma melancolia enorme nisso, mas a forma como, de novo, esse livro inclusive vai ter esse ano uma adaptação da Netflix, que eu tô com todos os pés atrás possíveis. Eu sei que a produção é da família do Gabriel Garcia Marques, eu sei de tudo isso, mas o grande ponto desse livro é que ele é literatura e não qualquer outra coisa. Por mais fantástico que possa ser, por mais que seja legal ver algumas coisas que estão aqui sendo representadas na tela, né, eu acho que nada vai conseguir transpor a magia da escrita do Gabriel Garcia Marques. Isso aqui tá virando, sério, uma das coisas mais bonitas, se não
o livro mais bonito que eu já li em toda a minha vida. Daí, como eu falei, eu tô enrolando, né, pra terminar Gabriel Garcia Marques, então eu fui colocando várias coisas no meio, inclusive alguns livros mais bobinhos, como Heartstopper. E, gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito gostoso. Heartstopper, pra quem não sabe, ficou muito conhecido ano passado aí por conta da série da Netflix. É a história de dois garotos que se apaixonam no ensino médio. De forma muito superficial mesmo, é isso. São 4 volumes lançados aqui no Brasil. A primeira temporada da série, inclusive, vai falar sobre esses 2 volumes aqui. E, na verdade, já vou até adiantar algumas coisas que mais pra frente, depois, eu baixei pelo Kindle e fui ouvindo os audiobooks também de outros livros da Alice Oseman, que é a autora do Heartstopper, que vai trazer personagens que estão aqui, né? Que são o Nick e Charlie, que são os 2 protagonistas de Heartstopper, e outro livro chamado Solitaire, que vai contar uma história que envolve também esses 2 personagens. Ela é como se o Heartstopper fosse uma prequel, né, desse livro Solitaire, que no Brasil ficou Um Ano Solitário. Eu vou deixar as capas passando aqui. Mas esse livro é narrado pela irmã do Charlie, né? A irmã do protagonista. O que traz aqui nessa série, né? Eu não li a série inteira ainda, mas o que traz aqui que vai além dessa ideia de um romance bobinho, de um garoto descobrindo a bissexualidade e outro que já é bem resolvido com isso, descobrindo que ele tá apaixonado por um cara que ele não sabe se curte a fruta, né? Que é uma história que a gente já viu 1 milhão de vezes, mas Heartstopper, ele tem uma leveza. A história é contada de uma forma tão simples e que desmistifica tantas coisas que até esse livro, esse Solitaire que eu falei, ele é narrado pela irmã do protagonista, do Charlie, que ela tem um quadro de depressão, assim, dá pra ver muito bem que ela tem uma questão aí. Mais pra frente, inclusive, Heartstopper vai começar a trazer questões mais sérias. Mas, cara, o quanto que é legal você ver um livro que fala sobre isso, que é uma história batidíssima, mas que ao mesmo tempo não se fica em clichês, entendeu? Assim, os clichês, eles são usados aqui nessa história como elementos da narrativa, não como uma bucket list, sabe? Uma listinha de coisas que eu tenho que ter. Eu tenho que ter isso pra ser uma história LGBT adolescente. Não. Existem vários clichês, mas o grande objetivo aqui é realmente desmistificar algumas coisas. Eu tava até conversando isso com alguns amigos, assim. Se a minha geração tivesse lido Heartstopper na idade correta, talvez a gente teria poupado alguns meses, alguns anos de terapia. Então, cara, é muito gostoso entrar em contato com isso aqui, até numa idade mais avançada, né? Assim, eu não sou o público-alvo disso aqui, nem dos livros da Alice Oseman que eu comentei. Mas são livros muito bons pra você ouvir. O audiobook, que foi o que eu fiz. Eu fui ouvindo o audiobook e acompanhando aqui pelo Kindle. Então, Heartstopper é a história que todo mundo conhece, a história de como Nick e Charlie viraram Nick e Charlie. E depois ali o Solitaire, que é Um Ano Solitário, vai contar a história da Tori, né? A Victoria Spring, que é a Tori, irmã do Charlie Spring. A Tori, ela é uma adolescente, assim, ela é 1 ano mais velha que ele. Ela é uma adolescente insuportável, complicadíssima, com todas as suas questões, que um belo dia descobre um post-it no armário dela na escola, que vai guiando ela pra vários lugares até ela chegar na biblioteca da escola, no computador da biblioteca da escola, que tem um site, que é esse Solitaire, essa solitária, né? Que vai mostrar pra ela coisas muito estranhas. Vai começar a mostrar pra ela as coisas muito estranhas e vai juntar ali. Isso não acontece só com ela, isso acontece com mais um grupo de 2 outras pessoas, que são extremamente improváveis, né? Esse livro começa com esse mistério a ser resolvido. O que é esse site? Por que eu, né, no caso, por que essa protagonista teve acesso a esse site? O que ela tem a ver com isso? Como é que isso vai se desenrolar? Não tem a mesma vibe levinha de Heartstopper. Inclusive, a classificação indicativa eu acho que é um pouco mais alta do que Heartstopper. E vai trazer assuntos muito mais complexos e muito mais delicados, como depressão, distúrbios alimentares, tudo de uma vez, basicamente. Coisa que até então não tinha visto em Heartstopper. Mas que vai trazer isso tudo de uma forma muito responsável. E uma coisa que eu achei muito legal também sobre esse livro é que ele menciona vários clássicos. A protagonista, ela não gosta de ler, mas ela tem amigos que gostam. E aí eles vão comentando, tipo, sobre esses clássicos. Eles têm que ler Orgulho e Preconceito pra uma matéria que eles estão fazendo, e ela odeia Orgulho e Preconceito com tudo que ela tem. E é legal, eles vão comentando sobre esses clássicos, e como eu falei, eu tava muito nessa vibe de ler clássicos, então eu falei, vou dar uma olhada aqui. Então assim, tem esse livro. Esse livro, ele é muito feijão com arroz do YA, né, do Young Adult. Eu nem sei se esse livro é um Young Adult, na real, eu diria que ele é realmente um livro adolescente. Eu li porque eu tava muito curioso com a história do Nick e do Charlie, que eu sei que ia ser comentada ali. Então eu li muito por conta disso, mas é um livro interessante e, que nem eu falei, eu ouvi o audiobook. Enfim, é bem legal, compensa, é legal.
vai fundo, e é isso aí. Logo depois, inclusive, eu li uma novela, que são cento e pouquinhas páginas, que é o Nick and Charlie, também da Alice Oseman. Esse livro, ele é meio que a parte final dessa história, até então. É o máximo que a gente já foi, né? Então ele é depois de tudo isso que eu falei, depois da série da Netflix, depois de todos os quadrinhos que ela lançou até então, depois do Solitário, do Ano Solitário que a gente comentou, ele não é o final, mas ele é mais próximo disso. Quando a gente lê Heartstopper, quando a gente assiste a série, a gente sabe que o Nick é um ano mais velho que o Charlie, então obviamente ele vai terminar o ensino médio antes do Charlie. E tem toda essa questão de, e agora? Né? O Charlie tá ali no terceiro ano do ensino médio, né? No terceiro ano do ensino médio. O Nick começa esse livro finalizando o ensino médio dele. E o Nick tá muito empolgado pra ir pra faculdade, enquanto o Charlie olha pra essa ideia meio, opa, você não tá nem me considerando? Tipo, você tá super empolgado pra ir, mas você esqueceu que se você for pra faculdade a gente vai ficar distante? E aí é aquilo, gente, é um romance adolescente. Eles vão ter uma dificuldade enorme de falar sobre esse assunto. Quando eles falarem sobre esse assunto, vai ser um caos, porque ninguém vai estar com cabeça pra falar sobre isso, porque todo mundo acumulou pra falar sobre isso no pior momento possível. Você que vai ler isso com 25 anos, que foi o meu caso, vai olhar pra isso e falar, pelo amor de Deus, sabe? Era uma conversa muito mais simples que ia resolver tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é aí que tá o grande rolê pra mim, que eu gosto da Alice Oseman. Ela faz você entender isso. Ela faz você entender os porquês que esses personagens levaram tanto tempo pra falar. Existe dentro de mim o Rodrigo de 25 anos que olha pra isso e fala, pelo amor de Deus, sabe? Agiliza, filhão, vamos embora, resolve isso aí, ó, bora. E se não resolver também, tudo bem, sabe? Mas os sentimentos tragos aqui são muito legítimos, por mais que eles sejam imaturos. Existe uma parte de você, quando vai ler um livro desse, que tem que tirar realmente a carga que você tem. Pô, eu sou, sei lá, 10 anos mais velho do que esses personagens, né? Então, tem um movimento que é meu, de tirar essa questão. E é aquilo, né? Eu trabalho com adolescente, sou professor de ensino médio. Eu sinto que faz parte da minha profissão estar sensível a esse tipo de lupa que é colocada em cima de alguns sentimentos, sabe? E talvez, inclusive, eu tenha lido esses livros porque é saudável pra mim entrar em contato com esse tipo de pensamento, de sentimento, porque é o que eu lido no meu cotidiano. Bem, voltando pros clássicos, uma das minhas primeiras leituras também desse ano foi A Morte de Ivan Illich e Memórias do Subsolo. Vão ter vídeos em especial pra esses dois livros aqui. Eu não vou falar muito sobre isso aqui porque eu quero que vocês assistam o vídeo, mas isso aqui, gente, é maravilhoso. É um exercício de empatia, sabe? É um exercício de se colocar num lugar. Veja bem, a gente tem esse título que já diz muita coisa sobre esse livro, mas a gente vai se colocar realmente nos últimos dias de uma pessoa que tá morrendo e que sabe que tá morrendo. Isso também é uma parada que não é nova, é um plot que não é novo, é uma ideia que a gente já viu. Inclusive tá passando aí agora A Baleia, né, do Aronofsky, que é um filme que eu devo assistir essa semana, e que tem um contexto parecido, com outros recortes, mas tem um contexto parecido. Não é nada de novo em questão de... Até porque esse livro é um clássico, realmente, esse livro é de 1884, então novo definitivamente não é a palavra para descrever isso aqui. Mas esse livro propõe um exercício de empatia tão grande. Mas a partir do momento que você tá lendo esse livro, o Tolstói não te dá escolhas. Você vai se colocar nesse lugar aqui, desse personagem que teve uma vida bem medíocre e que agora tá morrendo e olhando pra essa vida. Então, maravilhoso. Vou falar mais sobre isso aqui no vídeo de A Morte de Ivan Illich em especial, que é o próximo que vai sair aqui no canal. Logo depois eu li a minha dobradinha da morte, que foi Jorge Amado, né, com A Morte de Quincas Berro d'Água. Eu comprei esses dois livros juntos, inclusive, e eu falei, cara, os dois são tão curtinhos, né? Gente, isso aqui é maravilhoso, é muito engraçado ler Jorge Amado, né? Eu só tinha lido Capitães da Areia dele, que é um dos meus livros favoritos da minha vida inteira. Então eu peguei pra ler isso aqui sabendo que eu ia pegar e não ia largar mais, que eu ia achar engraçadíssimo, que ia ser tudo de bom, e foi tudo de bom. Só que eu fiquei surpreso quando eu li depois, um texto depois, logo depois do livro da Zélia Gattai, que era a Zélia Gattai Amado, né, a esposa dele. Ela fala que ele escreveu isso aqui em uma semana, por encomenda. Então ler isso aqui só me fez, na real, voltar nessa leitura e falar, uau! A gente tem aqui um personagem que morreu 2 vezes, inclusive voltando até no Gabriel Garcia Marques, né? A gente tem aqui algumas pitadinhas também desse realismo mágico
de ser um personagem que morre 2 vezes, de formas muito diferentes. Porque ele era um cara muito respeitado, um cara muito conhecido, dentro da família dele ele era extremamente respeitado, até que um belo dia, por diversos motivos, ele vira e fala, quer saber? Paciência, não quero mais essa vida não. E aí ele vira um devasso, né, um boêmio, ele curte a vida noturna, inclusive ele tem esse nome, né, esse Quincas Berro d'Água, porque um dia... Gente, sério, olha a cabeça de Jorge Amado. Um belo dia, ele queria beber a famosa pinga. Ele pegou um copo de pinga. Na cabeça dele aquilo era pinga, mas na verdade aquilo era água. Então ele ficou tão frustrado que ele bebeu água em vez de pinga que ele deu um berro de desgosto. E por isso que o nome dele é Quincas Berro d'Água. Cara, que genial. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é pra, inclusive... Talvez matar o seu medo de clássicos brasileiros, principalmente. Você lê isso aqui numa tarde e você, olha, se delicia nisso aqui. É gostoso demais, é fácil de ler. É muito, muito bom. Jorge Amado, sério, eu já queria ler tudo dele quando eu li Capitães da Areia. Agora eu quero ler tudo dele pra ontem. Inclusive, tô louco pra ler Dona Flor, né? Seus Dois Maridos. E Gabriela Cravo e Canela estão também aí na minha lista de leituras. Eu tô doido pra ler isso ainda esse ano. E depois, eu fiz uma coisa que eu não tenho o costume de fazer. E que eu não sei se eu vou criar esse costume. Eu tava um belo dia rolando o Instagram. E apareceu um vídeo falando sobre o Junji Ito. Na real, que é Junji Ito, né? E falando justamente sobre esse livro, sobre esse mangá, que é o Fragmentos do Horror, que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side. São várias historinhas, são mini histórias, né? São quase contos. Eu tenho uma resistência pra chamar isso aqui de contos. Eu queria muito fazer um livro, fazer um vídeo sobre esse mangá. Só que aquilo, eu não sou o maior conhecedor, tanto de Junji Ito, quanto de mangás, de maneira geral. Mas, contexto. Ano passado foi um ano que eu quebrei muitos preconceitos com terror, principalmente no cinema. E fui me apaixonando cada vez mais. Até eu comecei a entrar em contato com obras ocidentais sobre o horror. E Junji Ito tá aqui nessa lista representando muito isso também, que eu falei que é do cinema, né? Mas o Junji Ito tá aqui muito dessa perspectiva também. Eu fui entrar em contato depois com as bases do trabalho do Junji Ito. Tem uma coisa aqui que ele chama de horror comportamental, que eu fiquei completamente apaixonado e obcecado. Se você já leu Junji Ito, você sabe que essa palavra tem um peso. Com essa ideia do horror comportamental. Porque qual é a graça do Junji Ito? Se você vai ver um filme, por exemplo, de terror, que é um filme de fantasma, o horror do filme, a graça do filme é que ele tem fantasmas. É um filme que vai usar desse elemento aí pra despertar aí os sentimentos que qualquer filme de terror tem que despertar. Mas Junji Ito, quando ele conta uma história de fantasmas, ele não se apoia no fantasma para causar esse horror. Ele vai se apoiar no fato de que existe uma protagonista nessa história aqui de fantasma, que pra quem tiver aí esse livro perdido aí na estante e quiser ler pelo menos uma dessas histórias, eu tô falando de um livro, de uma história chamada Suave a Deus, que pra mim é uma das melhores aqui. Que a gente tem esse casal protagonista, aonde a menina vai ficar na casa do namorado por alguns meses. Ela começa a perceber que existem pessoas dentro dessa casa que são meio transparentes, umas mais do que outras. Ela olha pra aquilo e fala, eu vi errado, eu tô meio doida, né? Mas não, ela de fato tá vendo aquilo. E todo mundo na casa lida com isso muito bem. Então, é daí que vem o horror do Junji Ito. Não é o fato de ter um fantasma, é o fato de que todas as pessoas que estão ali, menos a nossa protagonista, não lidam com esse fantasma da mesma forma que ela lida. O comportamento, e daí vem essa ideia do horror comportamental do Junji Ito, o comportamento dessas pessoas é diferente do dela. E isso é assustador. Então, assim, é fascinante o jeito que ele traz essas questões aqui. É realmente algo que eu nunca tinha lido igual. Eu não tinha o hábito de ler mangás. Esse foi um dos meus primeiros, inclusive, em muito tempo. Que experiência incrível. Logo depois, inclusive, vem uma história chamada Dissecação Chan, que vai trazer essa questão do comportamento na base da obsessão. A gente tem aqui uma protagonista que ela é obcecada por ser dissecada. Ela faz tudo possível e imaginável para ser dissecado. Então, e novamente, essa questão não é a ação de você dissecar uma pessoa que está viva que traz o horror aqui. O que traz o elemento do horror aqui é que você tem uma pessoa que é absolutamente obcecada, que vai resumir a vida dela inteira, a existência dela inteira em ser dissecada. Podia ser qualquer coisa aqui. Essa obra é uma obra legal para começar o trabalho do Junji Ito, porque aquilo são fragmentos, né?
E deu certo. Pra mim, agora eu tô louco pra ler alguma história que se desenvolva mais desse cara, porque o que ele fez aqui com histórias extremamente curtas, de 20, 30, 40 páginas, e lembrando que isso aqui é um mangá, o que ele fez com tão pouco foi, assim, sensacional. Então eu tô louco pra ler isso daqui. Ou melhor, pra ler mais desse cara. Daí, voltando pras minhas leituras profissionais, pra entender o meu público-alvo, que são adolescentes, eu fiz uma coisa que eu sabia que em algum momento ia acontecer. E, assim... Ai, vamos lá. Eu li É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Li no Kindle e eu vi o audiobook. Também li um livro de quase 500 páginas, de quase 400 páginas, na real, em, sei lá, 3 dias. Eu escrevi um roteiro sobre ele, que eu confesso que eu nem sei se eu vou fazer esse vídeo, mas o roteiro tá aqui, falando de tudo que me incomodou nesse livro. Mas vamos lá, se você mora numa bolha, é uma personagem, a Lily, que o livro começa no dia que o pai dela faleceu. Ela tinha uma relação péssima com o pai, porque esse pai batia e abusava da mãe. No começo do livro, esse pai morre e ela é meio que obrigada a dar um testemunho, né? A falar sobre o pai no enterro dele. Então, esse é o contexto do começo desse livro. E aí, pra esparecer aí desse momento meio traumático, ela sobe no topo de um prédio. E aí ela vai encontrar com um cara que é o Ryle, que a primeira cena desse cara, ele tá fumando um baseado e chutando, quebrando tudo que ele tá vendo pela frente, porque ele tá com um surtozinho de raiva. Obviamente, esse cara é o cara mais lindo da face da Terra. Obviamente, as conveniências mais absurdas vão acontecer no nível... Por exemplo, essa personagem, ela tem uma floricultura, ela tá abrindo uma floricultura, aparece uma mulher, que é a Alison, e essa mulher vira e fala: então, eu sou muito rica, eu amei o seu projeto, eu quero trabalhar por você de graça, posso? Aí ela fica: nossa, de graça? Não, de graça não. Então, beleza, você me paga o que você quiser. Bora. E isso acontece nesse livro, essa mulher aparece. E isso já é conveniente bastante? É. Mas sabe qual é a maior conveniência ainda? Ai, isso também não é spoiler, a gente está nas primeiras 50 páginas do livro, sei lá. Essa mulher é irmã. Ela é irmã desse cara gatíssimo, maravilhoso, que inclusive, no momento exato em que ele conhece ela, nessa cena que eu falei, que eles estão em cima do prédio, ele vira e fala pra ela: eu quero fazer amor com você. Só que ele não fala isso dessa forma, né? Ele fala isso pra ela, eles nunca se viram na vida. Ele fala isso pra ela como se nada tivesse acontecido. De início ele é super fofo. E depois ele vai se mostrar um baita de um abusador, agressivo. Ele vai bater nela, ele vai fazer tudo que você puder imaginar com ela. Em paralelo a isso, ela vai ler os diários da infância dela, da adolescência dela, que são um porre, porque ela, como ela não é como todas as garotas, a Lily, ela é demais. Ela não faz um diário. Você acha que ela vai escrever um diário? Não, ela vai escrever cartas pra Ellen DeGeneres. Ela vai escrever essas cartas pra Ellen DeGeneres e ela vai, ao mesmo tempo, contar aí as histórias dela com um vizinho dela que mora numa casa abandonada, que não tem luz, que não tem água. Ele é, de fato, uma pessoa em situação de rua. E ela vai querer salvar essa pessoa da humilhação de morar na rua. E é óbvio que mais pra frente esse cara vai voltar pra vida dela, ele vai voltar de uma outra forma, que pra mim é extremamente problemática, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Enfim, gente, não deu. Eu terminei esse livro porque eu precisava, porque eu li nessa vibe ainda de ler por conta dos meus alunos, assim. E aí o grande rolê que virou uma polêmica desse livro é que, bem, não satisfeita com tudo isso, a Colleen Hoover fez um livro de colorir com uma história de abuso. E vendeu esse livro. Na real, ela ia vender esse livro, ela foi tão massacrada na internet que ela, e com razão, que ela falou: ah não, kkk, não vou lançar mais não. Então assim, olha, sem paciência, eu vou fazer esse vídeo, a gente vai conversar sobre isso, porque eu não, enfim, ele tá aqui, o roteiro tá aqui, mas olha, não deu, gente, não deu. Sem contar que a Colleen Hoover escreve mal pra caramba, os personagens são zero desenvolvidos, o diário da menina que ela escreveu aos 14 anos e ela com 24, elas são a mesma pessoa. Não dá. Não deu. Segue o baile. Depois eu tive uma surpresa muito agradável. Eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu li o Assim Que Acaba. Eu ouvi também o audiobook do Assim Que Acaba. Enquanto eu lia o Migrações, da Charlotte McConaughey. Eu terminei esse livro ontem. A edição de fevereiro da TAG Experiências Literárias. No caso da TAG Curadoria. Que é um clube de assinatura de literatura.
Foi a primeira caixinha da tag. E foi um livro que, apesar desse nome, né, da tag curadoria, foi um livro que foi curado por eles, pela própria tag. E esse livro, ele me tirou muito da minha zona de conforto, assim, do que eu tava acostumado a ler. Porque esse livro é um livro que eles chamam de distopia ambiental, ou enfim. Como é que funciona isso aqui? É um futuro relativamente recente e meio distópico, onde, por exemplo, a gente quase não tem mais peixes no mar, os lobos foram extintos, enfim, ecologicamente, biologicamente, esse é o traço aí desse futuro. E a gente tem uma protagonista, que é a Franny. Cuidado pra não falar spoilers aqui, porque é muito fácil dar spoiler desse livro, mas ela estuda uma andorinha, uma espécie de andorinha, que é a andorinha do mar Ártico, e ela vai acompanhar o último movimento migratório desses animais. Só que para fazer isso, ela vai ter que embarcar junto, num barco de pescadores. Que, inclusive, dentro do contexto do livro, a pesca é uma parada que, principalmente por ela, é extremamente mal vista. Porque, poxa, quase não tem mais peixes no mar. Como é que você tá pescando? Cara, isso aqui é 5% desse livro. Porque o que vai acontecer? O nome desse livro é Migrações, certo? Então ela vai acompanhar essa migração dessas andorinhas, mas logo no começo do livro você começa a perceber que ela é fascinada, patologicamente afixada nesses animais. Ela é obcecada, voltando aí ao Junji Ito, né, inclusive, por esses animais. Isso desde o início pra mim foi muito estranho. Foi um fenômeno muito bizarro de olhar e falar, cara, eu tenho amigos biólogos e eu não vejo isso aqui neles. Tudo bem que aqui é um outro contexto, porque esses animais estão literalmente sumindo, animais muito comuns, os lobos, que nem eu falei, né, não existem mais. Nesse contexto aqui desse livro, e aí eu olhei e falei, caraca, por quê? E é esse grande porquê que vai trazer a história de fato desse livro. Ao mesmo tempo que ela acompanha essas migrações, dessas andorinhas, ela faz migrações na vida dela, a gente vai fazendo migrações na vida dela, porque aqui a gente tem uma narrativa não linear. A gente descobre crimes que essa protagonista cometeu, que ela passou um tempo na prisão, inclusive. Mas a gente realmente só vai entender as motivações dela, por que ela é tão aficionada nesses animais, literalmente na última página do livro, sabe? Então, essa autora, Charlotte McConaughey, ela é uma autora australiana, que ela vai fazer uma imersão na cabeça dessa mulher de uma forma que eu nunca tinha visto. E ainda mais trazendo esse recorte de uma bióloga, né? A tag, ela tem um aplicativo, né? Que você pode ir trocando ideia com as pessoas dos livros que eles vão lançando. E eu vi uma pessoa lá que trabalha com a biologia, né? Que é da área, que falou que essa hipótese do livro não poderia existir porque é impossível que... Isso foi essa pessoa que eu vi lá que falou, tá? Que é impossível que a Terra exista, os seres humanos sobrevivam com menos de 20%, eu acho, da população de animais silvestres. Então não sei se isso é verdade, mas ao mesmo tempo isso aqui é um livro de ficção, então pra mim isso não me incomodou. Porque a gente vai trazer essas migrações num ponto muito pessoal. A gente vai voltar pra juventude dessa personagem e vai entender um trechinho de um quebra-cabeça. Esse livro é isso, ele é um grande quebra-cabeça de motivações e paixões e obsessões dessa personagem pra você entender o que ela tá fazendo. E vale dizer que esse livro tem aí um aviso de gatilho em relação a suicídio e a violência. Mas ao mesmo tempo é um livro que mostra que sobrevivência é um instinto animalesco. E talvez isso mais aproxime a gente do que distancie a gente dos animais, né? Essa ideia da luta pela sobrevivência, que é um dos grandes motes aqui desses animais que ela tá estudando, e dela, né, dessa protagonista, e de até alguns outros personagens que estão ao redor dela, e do leitor, no fim das contas. A gente, por muitas vezes, segue a nossa vida por um instinto de sobrevivência. E aí tem uma parte bem no finzinho do livro que não é um spoiler, tá? É literalmente um dos últimos parágrafos do livro, mas não é um spoiler. Mas que ela traduz isso pra mim muito bem. Que ela fala o seguinte, ó: mal consigo me mover pra vestir minhas roupas, mas de alguma forma me visto. Mas mal consigo ficar em pé, mas de alguma forma me levanto. Mal consigo andar, não vou conseguir andar, mas ainda assim, eu ando. Dou um passo após outro passo, após outro passo, após outro passo. Então é isso. É instinto de sobrevivência. É isso que tira a gente do lugar, sabe? E, cara, esse livro não é, assim, perfeito e retocável, que nem às vezes eu senti que a galera da tag queria vender. Mas eu entendo que eles têm que vender esse livro assim mesmo, porque foi uma curadoria deles, é um risco até. Mas, cara, é uma experiência que me tirou muito da minha zona de conforto. Eu não escolheria esse livro na estante, entendeu?
E os direitos deles foram comprados para ser adaptado para o cinema. Esse livro vai virar um filme. E, inclusive, se ele virar um filme, ele vai virar o filme, tá? A autora, inclusive, ela é roteirista, então esse livro ele tem essa pegada mais cinemática, sabe? Meio épica, meio de como se fosse uma odisseia, sabe? Uma história muito grande. E pra encerrar, eu vou falar de um livro que eu ainda tô lendo, mas que não é um livro curtinho e que eu já li. Então eu posso falar tranquilamente sobre esse livro. Que é o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, novamente. Esse aqui eu já li, né? Eu não tô empacado. Não tô guardando esse livro, mas é porque eu devo ler esse livro com meus alunos. Tô decidindo ainda se eu vou ler ou não, por isso que eu peguei pra reler. Mas eu trouxe esse livro pra falar o seguinte, esse livro talvez fique pros livros do mês que vem, mas eu falei pra vocês que talvez o 100 Anos de Solidão não seja um livro legal pra começar Gabriel Garcia Marques, mas esse aqui tá? Esse livro basicamente vai contar a história de um assassinato que todo mundo sabe quem matou, todo mundo sabe quem morreu, todo mundo sabe por que matou, em qual contexto, onde, tudo isso. Mas ninguém fez nada. Ninguém fez nada pra parar, ninguém fez nada pra interromper, pra fazer com que esse assassinato não acontecesse. E esse livro é engraçadíssimo. Esse livro ele é muito bem narrado e essa ideia da crônica, né, é como se fosse um jornalista contando essa história pra gente, mas num tom muito pessoal também. O Gabriel Garcia Marques, ele era jornalista, então ele escreve isso, e tudo que ele escreve é muito bom, mas ele escreve isso muito bem também. Então fica aí a dica pra um livro pra começar Gabriel Garcia Marques, se você ainda não começou, que é um cara que eu tô extremamente apaixonado. Ufa, terminamos os livros, acho que eu já falei por 5 horas, mas eu queria passar aqui rapidinho nos discos que eu tenho ouvido aí esse mês. Rapidinho mesmo. Eu falei pra vocês aí do Karen Lowe, do Sufjan Stevens. Esse é um disco que tá sempre rodando aqui comigo. Na verdade, acho que vale dizer também que eu trago geralmente aqui os discos físicos mesmo que eu tô ouvindo, porque é aquilo, são obras que eu paro pra ouvir, sabe? Que eu tiro aí uns 40, 50 minutos do meu dia pra, de fato, imergir nisso aqui. Então, é diferente de você estar ouvindo solo lo-fi pra estudar ou coisas do tipo, sabe? Eu gosto de fazer essa separação pra mim, pelo menos isso funciona. Porque, sabe, da mesma forma que eu vou ler um livro prestando atenção nessa história, eu vou ouvir um disco prestando atenção no que ele tá falando. Mas que a música tenha ocupado esse espaço de background aí na nossa cabeça por muito tempo. Eu vou falar mais sobre esse disco no vídeo que eu comparo ele com A Morte de Ivan Illich, então eu vou deixar ele mais de boinha aqui por enquanto. Chegou também no mês de janeiro um dos meus discos favoritos, aliás, vários aqui são dos meus discos favoritos, assim, da vida, que é a edição de 10 anos do Nocturne, do Wild Nothing. Esse disco, ele marcou muito a minha trajetória na música, de entender o que é música, de entender como é que é feito um disco. E aí esse ano saiu essa edição de 10 anos, eu não vou conseguir mostrar as edições aqui pra você, porque senão eu teria que abrir isso aqui tudo, mas eu vou deixar um vídeo passando aqui que eu fiz sobre essa edição, que é uma edição lindíssima, que vem inclusive com o texto do Jack Tatum, que é o cara do Wild Nothing, que traz aí essas interpretações aí, né, sobre o disco, enfim. Esse é um disco muito íntimo, foi um pilar aí do Dream Pop, que é um gênero que tá saturadíssimo, mas que esse cara conseguiu fazer uma parada que reverberou aí com o tempo e tá falando aí até hoje, há 10 anos. O que pra música contemporânea, 10 anos é quase que um prazo de validade, né? Então, se você gosta aí do Dream Pop, que tá nessa onda, né, muito grande de Always e Crumb, e, né, essas bandas mais contemporâneas, dá uma chance pra Wild Nothing, mais precisamente pra esse disco aqui, que chama Nocturne, que você vai amar. Chegou também um disco aqui pra mim, que já dá pra dizer que é um clássico, que é o Forever Forever Ago. Eu sou muito fã de Bon Iver, gente. Eu sou muito fã de Bon Iver. Eu tenho uma tatuagem do Bon Iver aqui. Esse disco eu comprei porque eu não podia mais esperar pra ter esse disco na minha coleção, sabe? Ele é um must-have, assim. E eu vi isso aqui em vinil, gente. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre essa experiência do vinil. O que é o vinil, por que o vinil... Se o vinil tem um som melhor ou não, como é que funciona isso. Eu quero muito fazer um vídeo sobre isso também. Mas esse disco, ele é um must-have, sabe? Assim, ele é um trabalho que você tem que ouvir em algum momento da sua vida. Como é que é a história desse disco? O Justin Vernon, né, que na época era o nome responsável pelo Bon Iver, era só ele. Ele passou por um término traumático aí num relacionamento e foi pra uma cabana do meio do mato. Muito parecido com um cara chamado Thoreau, né? Henry David Thoreau, que escreveu um livro chamado Walden. Eu quero reler o Walden, eu li o Walden na faculdade. Eu quero reler o Walden e trazer uma comparação desses dois trabalhos. Então eu vou deixar isso aqui também mais pra frente, pra gente conseguir falar de uma forma mais específica sobre ele. Daí, por muito tempo eu assinei, tô pensando ainda se eu vou continuar assinando ou não, a Noise Record Club, né?
que é um clube de assinatura de vinil, o maior da América Latina, né, todos esses rolês aí. E eles lançaram nesse ano passado, aliás, tem alguns do ano passado e alguns de 2021 ainda. 3 dos meus discos favoritos da vida, e esse aqui é um deles que nunca saiu da minha. Esse foi o primeiro disco que eu recebi deles, que foi um dos discos que eu mais ouvi em 2021, que é o Mood Valiant, do Yachts Coyote, que é uma banda australiana, que eu tive o prazer de ver esses caras ao vivo aqui no Brasil em 2019, que foi, inclusive, nesse período que eles estiveram aqui no Brasil, que eles fizeram boa parte desse disco. Então, nesse show, eu consegui ver algumas músicas desse disco nascendo. Não sei se é por conta disso, mas, cara, eu tenho uma relação muito, muito especial com esse disco. Ele é um disco mais coração e menos cabeça do que os outros, né? É uma banda de neo jazz. Então, eu gosto muito desse movimento do neo jazz que tá pegando toda essa questão elitista do jazz e transformando em pop. É isso que essa galera tá fazendo, é isso que o Jacob Collier tá fazendo. Não que seja vendável, comercial, sabe, assim. O Jacob Collier até um pouco mais. Mas o Yachts Coyote tá fazendo isso também e, cara, putz, que disco bom, que disco bom. Daí os outros 2 trabalhos da Noise, que eu tenho ouvido bastante, são 2 discos. Esse aqui, principalmente, é um dos primeiros da Noise que eu comprei. Que é o disco da Lineker, né, gente? Indigo Borboleta New. Ganhou Grammy de álbum contemporâneo, nem lembro mais do que, em língua portuguesa. O que importa é que Lineker tem um Grammy. Foi a primeira pessoa trans da história do Grammy Latino, né, a levar o Grammy pra casa. De fato, é um disco que me deixa completamente sem palavras, assim. É um disco que eu também fiz um vídeo sobre ele, no TikTok também, vou deixar aqui embaixo. Lineker é uma pessoa que eu fico até emocionado, assim. É uma pessoa que eu acompanhei literalmente desde o lançamento de Zero. Eu vi Zero no dia que saiu, ou no dia seguinte. Aquele vídeo que tem no YouTube até hoje, dessa música. E é como se eu estivesse vendo uma amiga que tá se descobrindo musicalmente, identitariamente, desde 2016, 17, né, que foi quando saiu o Zero. Então isso aqui vai trazer uma mistura de música brasileira com música negra do mundo inteiro, na real. Principalmente o soul e o jazz, principalmente o soul, na real. E essa mistura é uma das coisas mais bonitas que o Brasil produziu nos últimos anos, tanto que, né, levou um Grammy pra casa. Então, cara, se você nunca ouviu o Indigo Borboleta New, eu acho que é uma missão do brasileiro entender a sua identidade a partir de uma mulher trans, preta, tocando música negra, com uma brasilidade muito latente. Eu acho que isso aqui é uma aula de Brasil, uma aula do Brasil atual, uma aula do Brasil em 2022, 21, na época que foi sair esse disco, na verdade, mas que vai se manter atual por muito tempo. É um disco sobre amor em suas diversas formas. Desde a primeira música, que é um disco, que é uma música que ela fez pra cachorra dela, a Clau, que é o nome da música, né? Que vai abordar esse amor entre dono e cão, que é muito valioso também, a gente subestima isso, mas até um amor mais complexo. E é só isso que eu vou dizer em faixas como Lalange, que tem ninguém mais, ninguém menos do que Milton Nascimento, sabe? Então, gente, sério, isso aqui eu tô ouvindo tanto desde o dia que lançou que, sério, eu sou muito apaixonado no trabalho da Lineker. E pra gente encerrar, o último lançamento da Noise que eu recebi aqui em casa, que é o Habilidades Extraordinárias, que eu também lancei um vídeo que é um vídeo que eu me orgulho muito, na real, foi um vídeo que eu me expus bastante, porque eu não tinha ouvido esse disco. Quando a Noise anunciou que ia lançar esse disco, muita gente já tava falando sobre ele, foi um disco que gerou muito comentários aí na bolha da música independente brasileira. Eu conheço a Tulipa Ruiz já de muito tempo, já ouvi outros trabalhos dela. Não sou fã, sabe, assim, mas conheço. Só que quando eu vi que a Noise ia lançar, eu falei, cara, não vou ouvir. Vou deixar guardadinho, vou deixar aqui no cantinho. Quando chegar o disco, eu vou ouvir. E, cara, a Tulipa Ruiz é um dos nomes mais interessantes que tá rolando aí na música ultimamente. O jeito dela de cantar é muito único. E esse disco realmente só prova que as habilidades dela são de fato extraordinárias. E eu fico muito feliz dela gritar essas habilidades aos 7 ventos, sabe? É um disco muito energético, é um disco muito, muito pertinente pros dias de hoje. E muito apaixonante. Esse disco é muito, muito apaixonante. É um disco de você realmente botar pra tocar, botar o celular no modo avião e seguir a sua vida e imergir aqui dentro dessa obra tão maravilhosa. Então, gente, é isso. Falei demais. Tá começando esse projeto. Não sei pra onde ele vai, não sei o que vai acontecer, mas tô muito feliz de poder ter um espacinho aqui na internet pra comentar sobre música, sobre literatura. Eu acho que eu vou começar a fazer esses vídeos mensalmente, não a cada 2 meses, porque eu já vi que vai ficar muito longo. Mas tem vídeos aí específicos e um pouco menores, talvez, do que esse, vindo pra
falar sobre alguns desses livros e comparar esses livros com alguns dos discos que eu trouxe aqui. Tudo aí fica de recomendação pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que a gente trilhe essa caminhada desse canal juntos. Se você curtir... Eu falei tanto do meu Instagram, eu esqueci de falar, gente. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. É @RodrigoSaminez, meu nome é muito simples, o TikTok, tá tudo linkado aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, clica no gostei se você gostou, me acompanha aí nas redes, vai estar passando em vários momentos aí um lembretezinho pra você fazer isso. A ideia é que os vídeos aqui sejam semanais, então toda semana vai ter um vídeo, então ativa aí o sininho pra você ir vendo assim que eles saírem. Tô empolgado, mas ao mesmo tempo tô leve, não quero ter isso daqui como uma obrigação. Se você é meu aluno e tá vendo isso, a ideia é que a gente use esse canal aqui também pra acompanhar as leituras que a gente vai fazer em sala de aula. Então, é nóis, gente. Muito obrigado, beijão, até a próxima. Tchau!